E talvez você esteja pensando assim: irmão, tenha cuidado, você não pode julgar os outros, não julgue as pessoas, não julgue a experiência dos outros, tenha cuidado porque você vai acabar blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A própria Bíblia diz que nós temos que julgar as coisas. A própria Bíblia diz isso. E eu vou mostrar nos textos que eu vou ler aqui de 1 Coríntios 14. E eu vou já adiantando que Paulo diz: julgai as profecias. Ou seja, você tem que analisar as coisas no culto. Não existe isso da gente ser alienado e não analisar as coisas que estão ao nosso redor. Isso não existe, irmãos. A Bíblia até diz: provai os espíritos para ver se são de Deus. Existe um dom chamado de discernimento de espíritos, que Deus nos dá para que a gente tenha discernimento do que é de Deus e do que não é. O próprio Jesus diz que nós temos que nos acautelar dos falsos profetas, ter cuidado e analisar segundo a palavra se as suas obras são de Deus, se não são de Deus. Ou seja, a Bíblia está recheada de versículos onde nós somos chamados a julgar certos tipos de práticas e ensinamentos para ver se vem de Deus e se não vem de acordo com a palavra de Deus, não com o que a gente acha, mas com o que a palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus, diz. E sobre essa questão de blasfemar contra o Espírito Santo, que as pessoas logo dizem: irmão, não falem nada contra o que acontece na igreja, você vai estar blasfemando. Irmãos, deixa eu dizer o seguinte: a gente tem que se posicionar no que a gente vê. Porque eu digo uma coisa para você: certas práticas acontecem nas igrejas, e ou aquilo vem de Deus, ou vem da carne, ou pode vir até do diabo. Se eu julgar algo que é de Deus como sendo do diabo, com certeza eu estou pecando contra Deus. E da mesma maneira, se eu atribuir uma prática que é do diabo para o Espírito Santo, eu também estou pecando contra Deus. Se algo que é carne, que é diabólico, que eu estou dizendo ali é o Espírito, ali é o Espírito que está agindo, eu também estou blasfemando, eu estou pecando contra Deus. Então eu tenho que ter cuidado de analisar segundo o que a Bíblia diz, e não segundo o que eu acho. Nós temos que ter esse cuidado, mas nós temos que nos posicionar diante de Deus, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro e ter medo de analisar as coisas, porque já imaginou, irmãos, se a gente tomar a posição de ser alienado? Você já imaginou a que ponto vai chegar a igreja evangélica? Se a gente assumir a seguinte posição: não, irmãos, a gente não pode julgar nada. Qualquer coisa que acontecer na igreja, se a pessoa está dizendo que vem do Espírito, a gente tem que aceitar que vem do Espírito mesmo e deixar acontecer à vontade. Já imaginou no que isso dá, irmãos? Imagine aí onde a gente chegaria se a gente de repente aceitar tudo aquilo que as pessoas quiserem fazer no meio da igreja, dizendo que ninguém pode analisar nada segundo a palavra. Já imaginou onde a gente iria chegar? A gente ia ver as coisas mais bizarras no meio das igrejas e ninguém ia poder dizer nada, porque não julgue, irmãos, não julgue. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Nós temos que analisar pela palavra de Deus. Uma coisa, por exemplo, só para dar um exemplo de como a gente tem que saber avaliar as coisas. No passado existia muito a chamada prostituição cultural. Vou dar só um exemplo exagerado para você entender. Existia a chamada prostituição cultural. Nas cidades pagãs, como a cidade de Corinto, por exemplo, que eu vou ler o texto aqui para vocês, que é da carta de 1 aos Coríntios, existia a prostituição cultural. Era cultura naquela época. Já pensou se os irmãos da igreja de Corinto começassem a dizer assim lá dentro da igreja? Só para você imaginar: olha, a prostituição cultural pode ser feita também aqui, na versão cristã. As pessoas podem começar a ter relações sexuais aqui dentro da igreja e aquilo ser um sacrifício agradável a Deus, ser algo produzido pelo Espírito Santo. Vamos implantar aqui no meio da igreja. E aí é Deus que está operando. Já imaginou? Se isso de repente as pessoas começam a implantar tudo que quer e dizer:
olha, é o Espírito, não pode julgar, é o Espírito que está agindo, deixa o Espírito agir. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, analisar pela palavra, para ver se aquilo está ferindo algum princípio bíblico, se aquilo está ferindo alguma verdade da palavra de Deus. E aí você pode estar se perguntando, irmão, tem como eu avaliar essas coisas pela palavra de Deus? Tem, meu irmão, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina, e é o que a gente vai ver hoje aqui. Eu vou mostrar para você na palavra. Não é o que eu acho não, é o que Deus diz. Como deve ser o culto a Deus? Porque a gente tem que entender uma coisa, irmãos. O culto a Deus, ele não é do jeito que a gente quer. O culto a Deus é do jeito que Deus deseja. Quem estabelece como é um culto agradável a Deus é Deus. Não sou eu que digo o que agrada a Deus, é Deus que diz o que agrada a Ele. E eu tenho que agradá-lo. Desde o Antigo Testamento é assim. Deus foi quem disse, tintim por tintim, como deveria ser o culto agradável a Ele no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não foge esse padrão. Deus estabelece como é que é um culto agradável a Deus. E eu tenho que me moldar ao padrão de Deus, não o que eu acho que agrada a Deus ou não.